Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Miriam Rocha. Estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre história, tá? O tema que eu tenho trazendo hoje é um tema super relevante e que cai bastante aí nas provas de Enem, nas provas escolares, tá? O nosso tema de hoje se chama Guerra de Canudos, tá? Então, a gente está vendo aqui, vamos falar de uma guerra. E aí já vamos descobrir por que desse nome, onde foi que ela aconteceu, qual foi o seu desfecho, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é onde aconteceu a revolta, tá? Onde foi que aconteceu? Foi aqui mesmo no Brasil, numa região chamada Canudos, que fica ali, como vocês podem ver aí no mapa, no estado da Bahia, tá? Mais ou menos ali a uns 400 quilômetros da capital, Salvador, ali próximo a Pernambuco, ali do ladinho tem Sergipe. Essa guerra aconteceu numa região chamada de Canudos. E aí eu já te respondo outra pergunta que eu sei que você já estava pensando. Por que esse nome? Por que Canudos? Canudos é uma região. É uma região que, como eu falei, fica ali no estado da Bahia, tá? Essa guerra, ela aconteceu entre os anos de 1896 e 1897, no século XIX, quando nosso presidente era o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil a assumir, tá? Então, temos aí a localização espacial, já sabemos que ficava no estado da Bahia, aconteceu no estado da Bahia a guerra, e que o nome do local se chamava Canudos, por isso o nome da guerra, tá certo? E o que estava acontecendo? Qual era a situação dessa região para que viesse aí a culminar em uma guerra? A situação do sertão da Bahia, assim como de todo o Nordeste, nessa época do final do século XIX e de grande parte do país, era de extrema pobreza, extrema miséria, concentração de terras, e esse é um problema muito atual, não é mesmo? Abandono político, desemprego. Então, a população dessa região era uma população totalmente esquecida pelo poder público. Era um povo que estava à míngua, que estava ali passando fome, vivendo miseravelmente, lutando, tentando de todas as formas uma melhor condição de vida e não estava conseguindo. E aí, se já não pudesse ser pior do que isso, esse momento aí, finalzinho do século XIX, essa região vai passar por um período de seca tremenda, de seca absurda, de não chover, de não nascer nada, de não dar para plantar nada, do solo ficar, como eu mostrei na imagem para vocês, ele tá todo rachado porque não chove. Aí tu imagina aí a situação desse povo, desesperado, precisando de um alento, precisando ter em que acreditar, em ter uma esperança, uma expectativa de melhorar a sua vida, de criar a sua família, tá? Então, esse é o cenário, tá? É um cenário triste, é um cenário de miserabilidade, de abandono. Essa nascente república que aí estava instaurada, ela não estava acolhendo as suas pessoas, o seu povo. Ela não estava cuidando do povo, ela não estava dando conta das necessidades desse povo. E aí é que vai surgir uma figura muito importante, muito marcante na nossa história brasileira. Um homem chamado Antônio Mendes Maciel, que vai ficar conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro porque sim, ele era uma pessoa que gostava de falar, de dar conselhos, um homem sábio, um homem que falava muito bem, que era muito carismático. E aí, esse Antônio Conselheiro é um homem que sai lá do Ceará peregrinando, ele teve ali alguns problemas em sua vida, alguns problemas pessoais bem graves. Ele sai peregrinando, vai ali pelos estados ali próximos ao Ceará, conversando com as pessoas, dando um alento, né? Falando de Deus, falando de fé. E aí ele ia conversando com as pessoas e dizendo: olha, a gente vai encontrar um lugar para conseguir reconstruir a nossa vida. Vamos tentar, vamos ter fé, vamos acreditar. E o Antônio Conselheiro, ele vai conseguir muitos seguidores. E aí, no meio de suas peregrinações, ele vai chegar a um lugar chamado Canudos. E aí, onde ele quer construir a cidade de Belo Monte, tá? O Antônio Conselheiro, ele era um beato, um cara bem religioso. Ele era com aparência mais ou menos assim como a gente mostra aqui na imagem, o cara barbudo, do cabelo grande, tá? Bem magrinho, que ele andava peregrinando, né?
pelo sertão afora. Ele era, nas suas características ali, considerado conservador, tá? Porque ele não reconhecia o casamento civil que foi estabelecido com a República. Ele só reconhecia o casamento religioso, tá? Ele achava a República um atraso, achava a República uma afronta às leis de Deus, às leis naturais divinas. Então ele era muito conservador nesse sentido. O Antônio Conselheiro, ele também era um cara que pregava ali o não pagamento de impostos. Ele falava para o pessoal que acompanhava ele, por que a gente vai pagar imposto? E aí você pensa e raciocina junto com ele. O que essa república está me dando? Ela me deu moradia, ela me deu terra para plantar, ela me dá saúde, ela proporciona educação, ela proporciona segurança. O que a república está trazendo para mim? Por que eu vou ficar me esforçando, pagando impostos, eu não tenho nenhum retorno? Então ele pregava. O que você já pode imaginar aí era uma afronta, né, ao poder que existia na região, ao poder político, desse não pagamento de impostos e desse incentivo a que as pessoas também não pagassem impostos, tá? Ele também era considerado monarquista, porque ele achava que a república era o anticristo, a república era o mal, até como era uma expressão que ele usava, a república era o cão. Tá, e aí ele era um cara que acreditava na volta de Dom Sebastião. Dom Sebastião foi um rei português que desapareceu muito jovem em uma batalha, e aí surgiu aquele mito. Ah, que o Dom Sebastião vai voltar, e aí vai trazer as boas novas. Então, ele também era uma pessoa que acreditava nisso, nesse retorno do Dom Sebastião. E por isso, então, já vou te dando spoiler, a República dizia, olha aí, tá vendo? Monarquista, ele quer derrubar a nossa República, ele quer implementar o retorno da monarquia. A gente não pode tolerar esse cara. Então ele começou a ser perseguido, tá? Por vários poderes. Pela igreja, que achava uma afronta, uma pessoa que não era da hierarquia da igreja ter tanto poder e influência contra as pessoas. Pelo poder político, por esse não pagamento de impostos, por essas ideias de defesa de como era a monarquia, tá? Ele era criticado também, muito perseguido pelos coronéis locais, que achavam que ele estava tirando a mão de obra barata que os coronéis tinham, né? Tirando o povo que trabalhava aí a troco de quase nada e levando lá para o arraial dele com promessas. Então ele era um tipo de afronta para o poder existente, certo? E aí, como é que eles viviam lá em Canudos? Como é que funcionava direitinho? Eles começaram a construir casas, tá? Casas bem simples, como essa na imagem, uma casinha de pau a pique, bem simples, tá? Mas num lugar que eles tinham a vidinha deles, a vidinha simples, mas tinham as suas moradias, eles praticavam agricultura, criavam bois, cabras, eles viviam na coletividade, tá? O que era de um era de todos, distribuíam para todos, para que todos vivessem de uma forma melhor, tivessem o que comer, tivessem uma forma melhor de viver, inclusive para que as pessoas que não tinham condição de trabalhar, elas tivessem um apoio, uma ajuda, os desamparados, os doentes, os inválidos, tá? Essa decisão de não pagar imposto, como eu falei para vocês, porque o Arraial de Canudos ele não pagava imposto para seu ninguém, tá? Foi uma grande afronta, tá? Ameaça para os coronéis, ameaça para o poder da igreja. Canudos cresceu tanto, a influência do Antônio Conselheiro foi tão grande que chegou a ter 20 a 30 mil habitantes. Gente, isso é muita gente para o final do século XIX, um lugar que continha esse tanto de gente, tá? Então, a República via eles ali, o que é aquilo ali? Aquele monte de fanático que só fala em Deus, que passa o dia rezando ou trabalhando, tá? Que tem suas próprias regras ali, porque lá em Canudos você não podia beber, você não podia ter prostituição. Então eles tinham as próprias regras deles, eles tinham ali um mundo paralelo. Mas isso tentando sobreviver, tentando um mínimo, tá? Um mínimo de dignidade que a República não estava proporcionando para eles, certo? Essa é uma imagem, uma fotografia mesmo desse povo que vivia em Canudos. Nesse momento aqui eles já estão cercados, lá atrás você pode ver que tem os policiais. E aí você observa quem era esse povo que vivia lá em Canudos, tá? Eram pessoas pobres, pessoas de extrema miséria,
eram indígenas, eram ex-escravos. E aí você lembra que a abolição tinha acontecido recentemente e que esses escravos não tiveram suporte algum, não tiveram, eles foram libertados, os que ainda restavam, e diziam, se vira, né? Então eles não tiveram nenhum apoio, nenhuma ajuda, nada. E aí o Canudos representava um lugar, um refúgio, um lugar para viver, para ser cidadão, para ser uma pessoa, porque não eram tratados nem como uma pessoa, como cidadãos, tá? E aí Canudos incomoda tanto, mas tanto, que existe um projeto de destruir Canudos. Então ele incomoda os coronéis, incomoda a igreja, incomoda os políticos, incomoda a república, o presidente da república, tá todo mundo pirado com Canudos, não aceitam. E o pessoal de Canudos lá na vidinha deles, querendo paz, querendo alimento, querendo fazer as suas orações, as suas rezas, construir as suas igrejas. Mas foram tratados como fanáticos, como monarquistas, como perigosos. Aí tu imagina aí, ó que povo perigoso. Um pessoal que só tinha uma casinha humilde para viver, só queria plantar e criar os seus animais, né? Que povo muito perigoso para derrubar a república, né, gente? Essas são algumas imagens também de Canudos. Tem aí uma moradia, como eu falei para vocês, muito simples. Essa outra imagem é do Antônio Conselheiro, ele já morto, tá? Porque já tô dando outro spoiler. Ele acaba, sim, falecendo. E como é que aconteceu essa destruição de Canudos? Virou um projeto, assim, um super projeto. Temos que acabar com Canudos. Tudo vai começar quando o Antônio Conselheiro resolve criar uma nova igreja no Arraial. E aí ele vai na cidade de Juazeiro, compra uma madeira, paga pela madeira. E aí ele está aguardando receber a madeira, né? Quando a gente compra, paga, a gente espera receber a mercadoria, não é isso? E o que acontece? A mercadoria não é entregue, ela não foi entregue. E aí o conselheiro juntou alguns dos seus que eram chamados jagunços e decidiram ir lá buscar a mercadoria. E aí correu um boato. Porque os conselheiristas, os jagunços de Antônio Conselheiro, eles vão invadir a cidade, eles vão atacar, e aí o povo ficou naquele terror. Porque a essa altura, os jornais de São Paulo, os jornais do Rio de Janeiro, só falavam o quê? Canudos é um terrorzão. Estão querendo derrubar, acabar com o país, acabar com tudo, vão invadir as cidades, às vezes vão tomar tudo, de tudo. Aquela coisa, aquela fake news pesada, né? E aí, a partir desse conflito, porque Antônio Conselheiro queria receber a mercadoria, né? Que comprou e que pagou. E como não recebeu, aconteceu esse conflito e a partir daí vieram os outros conflitos, tá? Para destruir Canudos, foram necessárias 4 expedições, porque Canudos não era fraca, não. O homem, o sertanejo, acima de tudo, ele é um forte, né? E aí foram necessárias 4 expedições militares. A primeira foi essa que eu contei para vocês, por causa dessa entrega dessas madeiras. Vieram outras lideradas por forças políticas, pelo Exército Brasileiro, tá? E a última foi liderada até pelo ministro da Guerra, tá? Teve que unir forças para conseguir vencer Canudos. Então eles apanharam a primeira vez, apanharam a segunda, apanharam de Canudos a terceira, porque eles eram corajosos. Gente, esse povo começava a lutar com pequenas armas, com facões, com espingardas de matar passarinho, com o que eles tinham. Aí, com o decorrer das batalhas, eles foram confiscando alguns armamentos, mas era isso que eles tinham. O que eles mais tinham mesmo era muita coragem, né? E somente a última batalha, o último contingente que foi atacar Canudos, que definitivamente vai conseguir derrotar, tá? A grande maioria da população, ela morreu defendendo a comunidade. Muita gente, no meio desse percurso, decidiu ir embora, mas muita gente ficou, a maioria ficou, tá? Alguns se entregaram já no finalzinho, com a promessa de que seriam perdoados se entregassem, mas eles foram, na verdade, degolados. Homens, mulheres, crianças, velhos, sem piedade alguma. Então, o que aconteceu em Canudos foi um verdadeiro massacre, tá? O corpo de Antônio Conselheiro, que era o líder,
e que havia morrido dias antes da batalha final, em decorrência de doença, por causa da sua, principalmente, né, por causa da sua penitência, da sua greve de fome ali, em busca de ajuda espiritual para vencer esses conflitos, ele acabou morrendo. Depois o seu corpo foi exumado e ele foi decapitado e sua cabeça foi levada para análise para saber se ele é normal, tá? Eu trouxe um trecho aqui para vocês do livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. Esse livro aqui, ele foi escrito porque o Euclides da Cunha era um jornalista que teve acesso a Canudos na época, tá? Existiam jornais que escreviam de longe o que estava acontecendo e existiam alguns jornalistas que tiveram acesso ao local. Um deles foi o Euclides da Cunha, que chegou lá com uma visão e saiu de lá com uma visão totalmente diferente, né? E aí ele diz assim, que é muito forte. Acompanhem comigo. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Tá? Então você vê aí a resistência desse povo, que acabou sendo massacrado por essa nascente república, por ordem do presidente Prudente de Moraes, tá? Eu trouxe aqui para vocês 2 referências, que eu quero muito que vocês vejam. Uma é o filme Canudos, aí você só observa a sua classificação indicativa, tá? Esse filme brasileiro, claro, né, é um filme muito bom, muito forte. Ele conta o contexto da peregrinação do Antônio Conselheiro, as batalhas. Ele é muito bom esse filme, tá? Eu recomendo muito que vocês assistam. E o livro Os Sertões, a obra completa desse livro que a gente acabou de ler um trechinho, do Euclides da Cunha, tá? Os Sertões. Essa é uma capa. Essa última imagem que eu trouxe aqui para vocês é o Parque Estadual de Canudos, onde hoje existe algumas coisas de conservação do Arraial de Canudos, né? Do Arraial de Belo Monte. Uma grande parte ele foi inundada por um açude. Resolveram construir um açude no lugar que estava Canudos, para inundar as construções, o que restou, né? O que não foi bombardeado e incendiado e jogado querosene, tocado fogo e queimado tudo, o que escapou de pé, fizeram um açude posteriormente para que fosse totalmente alagado. Mas aí restou algumas coisas que vocês podem até conhecer se tiverem a oportunidade de conhecer a região, que é o Parque Estadual de Canudos, que preserva algumas coisas, alguma parte histórica aí do evento, tá certo? Gente, esse é um tema que cai bastante, tá? É um tema, assim, muito, muito, muito importante, muitíssimo relevante. É uma coisa que mexe bastante comigo, inclusive, tá? Dessa luta, desse abandono da República, da nascente República que não trouxe nenhum benefício para o povo, né? Desse povo tão sofredor, que só queria sobreviver, né? Sobreviver em condições humanas. E desse povo tão forte, tão lutador, que foi até o fim, atrás dos seus ideais, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, tá? Qualquer coisa, revejam o nosso vídeo. Deixem nos comentários se tiverem alguma dúvida. Vocês podem estar também mandando lá no Instagram da profamiriam.rocha, tá? E beijo, beijo, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom falar de história, falar aqui com vocês, tá? Até a próxima. Deixa o like aí, tá?